Fala galera, tudo bem? Sou o professor Aislan em mais uma videoaula aqui no canal Geografia Lúdica. Hoje o tema da aula é a comemoração da independência do Brasil no dia 7 de setembro. Esse vídeo, durante o decorrer da Semana da Pátria. Então vamos lá? Essa celebração ela é realizada em nosso país desde o ano de 1822, quando transcorreu o processo de independência capitaneada pela elite política que circundava a figura do imperador Dom Pedro I. Nesse contexto, para nós compreendermos todo esse processo de independência, é preciso entender a situação do Brasil e também de Portugal no início do século XIX, certo? Brasil e Portugal, no início do século XIX, igual eu citei para vocês, teve todo um contexto do processo de independência. Tá? Em 1808, a família real portuguesa, ela partiu de Portugal rumo às terras da então colônia Brasil. Portugal veio da Europa para a América. Fugindo de quê? Do ataque imperialista de Napoleão Bonaparte, ou seja, um ataque napoleônico, certo? Tal fuga, resultou no estabelecimento da corte portuguesa na cidade do Rio de Janeiro e na elevação do Brasil ao patamar de Reino Unido, junto a Portugal e Algarves, tá? Então o Brasil recebeu uma titulação nesse período. Essa importante decisão política de Dom João VI gerou aqui no Brasil uma efervescência política muito grande, que logo causou diferenças de interesses entre liberais e conservadores, e também entre brasileiros e portugueses. Já nos anos em que Dom João VI permaneceu no Brasil, algumas manifestações de nativismo puderam ser observadas, sendo a Revolução Pernambucana de 1817 a principal delas. A Revolução Pernambucana teve um papel muito grande nesse contexto de independência do Brasil. Quando, por volta de 1821, Dom João VI teve que regressar a Portugal, seu filho, Dom Pedro, ficou no Brasil representando a Casa de Bragança como o príncipe regente. Então, Dom Pedro era o príncipe regente com a ida do seu pai para Portugal. Porém, pessoal, a situação política interna já estava em crise, pois havia se formado uma elite de brasileiros que tinham interesses na independência e que apresentavam propostas às cortes portuguesas na Constituinte que se formara naquele ano. Então, um grupo de brasileiros já tinha essa ideia de independência pressionando a corte portuguesa. Boa parte dessa elite recebia influência de ideias europeias, desde velhas correntes absolutistas, passando pelo liberalismo até sociedades secretas como a maçonaria. Então passa ali liberalismo até pela maçonaria. Vamos lá, o Grito do Ipiranga de 1822, o famoso Grito do Ipiranga. Na virada de 1821 para 1822, as cortes portuguesas exigiram o regresso imediato de Dom Pedro para Portugal. Mas este, no caso, ele era um português de nascimento. E em 9 de janeiro recusou a ordem, declarando então o seu apoio aos brasileiros. Então ele recebeu uma ordem para ir, mas ao contrário dele ir, ele ficou ao lado dos brasileiros. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico, Então gerou um conflito muito grande entre esse clima de amistosidade entre Brasil e Portugal, durante todo o período
do semestre de 1822. Gerou muitas tensões. Em setembro, Dom Pedro recebeu das cortes portuguesas um ultimato para voltar a Portugal, sob pena de um ataque das tropas portuguesas às defesas brasileiras. Olha só o tamanho do embaraço que eles entraram. Dom Pedro, né, que estava em São Paulo, recebeu essa notícia no dia 7 e às margens do rio Ipiranga ele declarou o país independente, conclamando as forças de resistências brasileiras à luta contra os portugueses. Isso é o que relata todo um contexto histórico, tá? Nós temos também a narração do episódio Grito do Ipiranga, né, pelo historiador Boris Fausto, né? Ele narra de uma forma bem interessante essa história do Grito do Ipiranga. Alguns trechos dela vai falando assim, que ele fala que alcançado em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro proferiu o chamado Grito do Ipiranga, formalizando a independência do Brasil. Em 1º de dezembro, com apenas 24 anos, o príncipe regente era coroado imperador, recebendo o título de Dom Pedro I. Tá? O Brasil, nessa situação, se tornava independente com a manutenção da forma monárquica de governo. Olha só o tanto que foi importante para a nação. Mas ainda, né, dentro desse contexto, o novo país teria no trono um reino português, né? Ele teria um reinado, um rei português. Normal até aí, né? Esse último fato, né, criava uma situação estranha, porque uma figura originária da metrópole assumia o comando do país, para vocês terem noção de como é que as coisas funcionavam, tá? Em torno, né, de Dom Pedro e também da questão de sua permanência do trono, muitas disputas iriam ocorrer, né, nos anos seguintes, e assim foi por um longo caminho nesse episódio da independência do Brasil. A consolidação da independência levou 3 anos, pessoal. Então essa consolidação teve um período grande e isso é normal, tá? No fim de 1822 e durante o ano de 1823, as tropas brasileiras elas tiveram que enfrentar as tropas imperiais portugueses em batalhas em toda a extensão territorial do Brasil, ou seja, no litoral, na região da Zona da Mata, não no interior do território, sim no litoral brasileiro, tá? Porque eles chegavam de barcos pelo Oceano Atlântico. Em 1824, a independência do Brasil foi reconhecida pelos Estados Unidos. Em 1825, Portugal também a reconheceu, mas com uma condição: a exigência de uma indenização de 2 milhões de libras, tá? Olha só que além do Brasil tem que sair das garras de Portugal, ainda teve que pagar essa quantia muito grande. Essa quantia ela foi emprestada, né, pelos europeus, gerando a primeira dívida externa do Brasil. Então a nossa dívida tem mais de 500 anos, tá? Somando todo o processo vai gerar isso aí. Obrigado a todos, né? Viva a pátria, ótima semana da independência, muito obrigado pela participação, se inscreva, curte, compartilhe o nosso canal Geografia Lúdica. Um abraço do professor Aislan.